Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe, eu sou membro aqui da FEADEB e vou gravar para vocês a monitoria referente à nossa aula 4, que foi a nossa aula sobre funções. Então vamos percorrer a lista de exercícios aqui, vamos ver o gabarito dela, e vamos ver alguns usos de funções, né, na prática. Então, só retomando de forma sintetizada, funções no Python é um bloco de código que vai executar uma tarefa específica. Então, é um algoritmozinho ali que você cria, que ele vai executar uma tarefa específica, e ela é importante porque você pode chamar essa função depois em outras etapas do seu código. Então, isso evita a repetição. Você cria um algoritmozinho ali e depois você pode chamar ele quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário. Então, o seu código ele vai ficar mais limpo, vai ficar melhor de ler, vai ficar mais simples, vai ser melhor de fazer manutenção se necessário. Então, funções é um tópico bem importante que a gente usa sempre assim no dia a dia de programação. Então vamos lá para o primeiro exercício aqui. Então o contexto dele é que você está desenvolvendo um chatbot ali de atendimento e você quer que quando o usuário chegue ali para usar esse chatbot, ele receba uma mensagem, assim, uma saudaçãozinha bem amigável e acolhedora. Então vamos criar essa função aqui, né? Ela vai se chamar saudação, ela vai receber o nome de uma pessoa e imprimir essa mensagenzinha assim no final dela. Então beleza, vamos lá. Como a gente viu na aula, a sintaxe no Python para você definir uma função, a gente começa com esse def. Então, def saudação. A saudação é o nome da função e vai receber como parâmetro nome, que vai ser o nome do usuário. E essa função, o que ela vai fazer? Ela vai printar essa mensagenzinha personalizada, utilizando a fstring, que a gente está usando bastante, né, ao longo do curso. E dentro dela, né, a gente passa o nome para printar junto com o nome. Então, aqui está um exemplo de uso, três exemplos no caso, né, passando diferentes nomes aqui. E aí ele printa essa mensagenzinha aqui personalizada. Então, bem legal. Primeiro exercício, assim, para a gente ter esse primeiro contato aí, né, com o uso de funções. Vamos aqui para o exercício 2. Então, organização de eventos. Tem uma imagenzinha aqui. Então, imagine que o seu chefe, né, ele pede para você organizar um evento corporativo lá, né? Ser o estagiário lá da empresa, então vai organizar. Então, pô, você precisa calcular ali quanto de suprimentos vai precisar, uma água, um lanche ali para o pessoal. Então, você vai fazer isso utilizando o Python, né? Então, aqui o exercício 2, item A, cria uma função chamada calcular suprimentos. Ela vai receber como argumento obrigatório o número de participantes e vai calcular a quantidade necessária de cada item e imprimir um relatóriozinho ao final da função, né? E aqui um ponto importante, cada pessoa padrão vai consumir 2 garrafas de água, 2 xícaras de café e 3 unidades de lanche. E aí você vai utilizar isso como argumentos aqui, né, para calcular essas quantidades. Então vamos para o código aqui. A gente vai definir calcular suprimentos, vai receber como argumento a quantidade de participantes que terá no evento, e aqui esses argumentos que a gente vai definir aqui como padrão, cada pessoa vai consumir 2 águas, 2 cafés e 3 lanches. Aqui é a parte do cálculo, então vamos calcular a quantidade total que você vai precisar com base nesses argumentos que a gente passou. Então o total de água vai ser nada mais que a quantidade de participantes que você convidou, vezes a quantidade de água por pessoa. E para o café também é a mesma coisa, quantidade de participantes por café por pessoa, e lanche também é a mesma coisa. No final a gente já fez todos os cálculos, vamos printar então um relatório que vai ter a quantidade total de cada coisa. Então a gente começa o print com um títulozinho aqui, relatório de experimentos para o evento. A gente utiliza essa barra invertida N para o print ele pular uma linha, então ele printa relatório de experimentos para o evento e depois vai para a linha de baixo, que nesse caso vai ser só uma divisão do print aqui, utilizando
o traço e a gente vai pintar esse traço 40 vezes para ele ficar assim, né? Dividido aqui assim, bonitinho. Então, quantidade de participantes vai ser a quantidade de participantes que a gente passar que vai ter no evento. Os suprimentos necessários vai ser esses valores aqui que a gente tem. Então, vamos rodar aqui. E aí ficou assim, desse jeito, bonitinho. 60 ml de água, 45 xícaras de café e 45 unidades de lanche. Agora vamos para o item B, que além desses parâmetros que a gente passou, a gente vai permitir agora que o evento ele tenha mais itens do que a gente definiu. Então, pode ter um doce ali, enfim, pode ter alguns outros itens que a gente queira passar, mas que a gente não vai definir de início o que, que vai ser. Então, o que, que a gente vai usar vai ser aquele parâmetro QArgs, que ele permite que a gente passe parâmetros não definidos. Então, vamos lá para o código. Aqui vai ser bem parecido, a gente define calcular suprimentos, quantidade de participantes, água e tal. Aqui o que a gente coloca diferente é esse argumento outros, que tem esses dois sinais aqui no início, tem esses dois asterísticos aí no início, que é assim que a gente define esse parâmetro QArgs. Então, beleza. Aqui a gente calcula normalmente, do mesmo jeito que a gente fez, porque a gente está definindo esses três parâmetros aqui, água, café e lanche. A gente vai calcular com base nesses três parâmetros. A gente vai atribuir isso a um dicionário, então a gente vai falar que a água tem o total de água, café e lanche total de lanche. A gente define esse dicionário. E agora a gente vai adicionar dentro desse dicionário com base nos itens que for passado quando a gente chamar essa função, nos itens extras, né, que for passado dentro quando a gente chamar essa função. Então a gente vai usar isso dentro desse for loop aqui. Então para cada item e quantidade de pessoa em outros ponto items, então dentro desse parâmetro outros, ele vai ter uma chave e um valor, né? Então vai ter o nome do parâmetro e o valor que a gente passar para esse parâmetro. Então a gente pode utilizar esse ponto items do mesmo jeito que a gente utilizou quando a gente passou num for loop dentro de um dicionário. Então a gente vai adicionar esse item dentro do dicionário suprimentos. Então a gente vai falar que suprimentos item é igual a quantidade de participantes vezes a quantidade por pessoa. Então suprimentos item que a pessoa passar é a quantidade de participantes vezes a quantidade por pessoa desse item que a gente passar. Aí aqui tem o print também para a gente printar o relatório, né, que a gente tem que mandar para nossa equipe. Então, relatório de suprimentos para o evento, dá aquela divisão, quantidade de participantes, suprimentos necessários, e é que a gente printa um for loop passando pelo dicionário suprimentos. Então, for item e total dentro de suprimento.items, a gente vai printar o item.capitalize. Esse capitalize é basicamente para colocar a primeira letra como maiúscula e o resto fica como minúscula, só para ficar bonitinho o nosso print. E aí a gente vai passar o total das unidades. Então, um exemplo de uso aqui da função está nesse calcular suprimentos. A gente vai falar que o nosso evento tem 20 participantes, tem quantidade de água por pessoa, café por pessoa, suco por pessoa, e a gente inclui aqui também, no caso a gente está incluindo dois parâmetros que não foram definidos especificamente. A gente está deixando o usuário utilizar esses parâmetros, que é suco por pessoas e doce por pessoa. Então, o nosso print ele fica aqui, desse jeito aqui, assim. Então, é um exemplo aqui, né, nesse exercício 2, é um exemplo de uso utilizando nossos parâmetros QArgs, que em resumo, é isso. Ele é um parâmetro que não especifica o que ele é e deixa o usuário para passar esse parâmetro na hora de utilizar a função. Beleza, vamos para o próximo exercício, para o exercício 3, descontos da Black Friday.
Então, o contexto dele, né? Imagine que você trabalha no setor de vendas de uma empresa, está se preparando ali para Black Friday, e você precisa calcular os preços com base no desconto ali que vai ter, né, na Black Friday ali. Então, cria uma função, calcular preços com descontos, e aí a gente vai utilizar nessa função o map e o lambda para a gente fazer, né, esse cálculo aí com desconto. Então vamos ver aí que é o uso dessas outras duas funções que a gente aprendeu. Então beleza, a gente começa definindo os preços dos nossos itens e o desconto que a gente vai aplicar em cada um deles. Então cada item vai ter um desconto ali de 10%, né? Então beleza, a gente começa definindo a função def calcular preços com desconto e como parâmetro ela vai receber preços, que é a nossa lista, e o desconto, que é 0,10. Então, a gente vai atribuir aqui a uma variável chamada preço com desconto esse cálculo que a gente vai fazer. Primeiro, a função map, como a gente viu, ela vai pegar um iterável e vai aplicar uma função para cada item desse iterável, que pode ser uma lista, pode ser uma tupla, enfim, qualquer item que seja iterável. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai pegar essa função, que eu vou explicar o que já está fazendo aqui, e aplicar a cada item de preços, que é essa lista aqui. Então, beleza, vamos para a função que vai calcular o desconto de cada item de fato. A função lambda. Como a gente viu, na função lambda, ela é interessante para a gente fazer uma função bem rápida ali, que a gente não vai usar de novo, a gente só quer fazer uma função bem rápida ali, uma linha para uma tarefa bem específica. Então, a gente pode usar a função lambda. E a sintaxe dela é essa. Ela recebe o parâmetro dela, né, que vai ser preço, e aqui ela vai fazer o cálculo. Ela vai dar, a gente vai usar esse round para arredondar o valor que a gente passar aqui dentro. Então, basicamente, esse round está fazendo é arredondar para duas casas decimais. E aqui é o cálculo do preço em si. Preço vai ser 1 menos o desconto. Ou seja, preço vai ser 1 menos 0,10, ou seja, vai ser 90% do preço. A gente vai arredondar isso para duas casas decimais e a gente vai usar a função map para aplicar essa função lambda em todos os itens da nossa lista preço. A gente dá um return, que é algo que a gente viu que a gente utiliza quase sempre utilizando funções. Então a gente define uma função, no final ela tem que retornar alguma coisa para a gente, e o que ela vai retornar é uma lista desse preços com desconto. Aqui vamos utilizar a função então, a gente passa a nossa lista preços e desconto, e a gente vai printar isso aqui. Então beleza, a gente tinha o nosso preço aqui que era 100, a gente aplicou 10% de desconto, ficou 90, e a gente fez isso para cada item dessa lista. Então é bem interessante usar a função map com a função lambda, dá para você fazer algo bem interessante ali em uma linha de código, né? Agora o item 2, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que a gente vai deixar mais flexível, que é o que a gente vai fazer. A gente vai aplicar diferentes descontos para itens diferentes. Então o que a gente está passando aqui? A gente tem uma lista chamada preços e tem uma lista de descontos agora. Agora não é um desconto único de 10% que a gente vai utilizar em todos os itens. Agora, o item que tem valor 100, ele vai ter 10% de desconto, o que tem valor 150 vai ter 15% e assim por diante. Então a gente está deixando a nossa função mais flexível nesse sentido, né? Então beleza. É bem parecido o que a gente vai fazer, mas vai ter só uma pequena diferença ali que a gente vai explicar agora. Então a gente define calcular preços com desconto, que vai receber dois argumentos como parâmetros. Um vai ser preços e agora vai ser a nossa lista de descontos. Não é mais o desconto que é constante 10%, é a nossa lista de descontos. Agora o nosso preços com desconto, ele vai ser a dinâmica é a mesma, a gente vai mapear para cada iterável
a função que a gente passar, só que agora a gente vai ter duas iteráveis. Então, o que a função map faz quando você tem dois iteráveis? Ela faz um conjunto de, com os dois iteráveis, então ela vai pegar 100 e vai, vai pegar 100 e 10%, vai fazer uma operação com esses dois valores, vai pegar 150 com 0,15, vai fazer uma operação com esses dois valores, e vai retornar isso para a gente. Então vamos lá para a função. A função lambda ela recebe agora dois argumentos, então é preço e desconto. Então, para cada preço e desconto nas listas preços e desconto, ele vai fazer esse cálculo de atribuir o desconto. E aí aqui a gente passa as duas listas que são iteráveis, preços e descontos, e vai retornar isso para a gente. Então, quando a gente roda, ela fica desse jeito. Então, o que isso está fazendo no fim? Ele está pegando 100, tá passando 10% de desconto, está pegando 150, está passando 15% de desconto, está pegando 200, está passando 20% de desconto e assim por diante. Então, quando eu uso dois iteráveis aqui, preços, a lista de preços e a lista de descontos, para cada matchzinho de preço e desconto ele faz esse cálculo. Tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, 400 e aqui 500, vamos ver o que ele vai retornar. Ele retorna a mesma coisa. Por quê? Porque esse 400 não tem nada aqui atribuindo para ele. Essa lista é maior do que essa. Então não tem nada em descontos que está fazendo match para esse 400 e esse 500. Para fazer esse cálculo, o que eu teria que fazer é, por exemplo, passar outros dois valores aqui para essa lista, desse jeito, e aí agora sim ele atribuiu o 400 a 40% de desconto e o 500 a 50% de desconto. Então, eu posso usar esse map aí para fazer essa iteração em dois iteráveis juntamente. Né? Então, agora vamos para o exercício 4, que é o inventário da Vila do Chaves. Basicamente, o Sr. Barriga, né, ele contratou a gente para organizar o inventário ali dos itens que tem na Vila do Chaves. Então, a gente vai criar uma função que se chama atualizar inventário. Ele recebe um dicionário de inventário e a gente vai fazer as seguintes operações com esse inventário nosso, né? Então, a gente pode consultar o inventário, a gente pode adicionar ou substituir um item e a quantidade no inventário, e a gente pode verificar o total dos itens que estão presentes no inventário também. A gente também pode remover itens do inventário. Então, e o final do exercício, né, a gente dá uns exemplos de uso. Então, beleza. A gente começa definindo qual que é o inventário ali da Vila do Chaves, né? O nosso inventário vai ter esses seguintes itens aqui. Tem um barril do Chaves, vestido da Chiquinha ali, então tem várias coisas, vários itens. 7 buquês de flores aqui que o professor Girafales dá para Dona Florinda. E, enfim, vamos lá para a nossa função. A gente define nossa função atualizar inventário. Ela vai receber o dicionário de inventário, vai receber o argumento função. Item a gente vai iniciar como nada, né, vazio, não, e a quantidade igual a zero. E agora vamos passar por cada operação que a gente vai poder fazer com esse inventário. Uma operação possível é consultar. Então, beleza. Se operação for igual a consultar, a gente viu, né? A gente passou pela aula de if e tal. Então, se a operação for igual a consultar, a gente retorna um print com o inventário. Então, a gente só mostra o inventário para a pessoa ali, ela só quer consultar o inventário do Chaves, né? Do seu Barriga, no caso. A gente pode adicionar um item. Então, se a operação for adicionar, a gente vai falar que inventário item recebe a quantidade, que aí a pessoa vai passar. E aí a gente retorna um printzinho aqui para falar que o item foi adicionado ao inventário. Então,
Quando o usuário for chamar essa função aqui, ele vai passar o item que a gente quer adicionar ao inventário e a quantidade desse item que a gente quer adicionar. Então, a gente coloca dentro do dicionário lá, que no nosso caso é o inventário do seu barriga. Agora, se a operação for igual a total, ou seja, a gente quer a quantidade total de itens que tem dentro do nosso inventário, né? Então, o total vai receber a soma de inventário.values, porque como a gente viu, né, na aula de estrutura de dados, o inventário ele é composto de chave e valor. Então, na sintaxe do Python, a gente chama chave de keys e valor de values. Então, a gente quer só somar o inventário.values, quer fazer a soma desses 5, 7, enfim, é isso aí. E aí a gente printa aqui, né, uma stringzinha só para mostrar que a gente o cálculo do valor total dos itens no inventário. Agora, se a operação for remover, a gente quer remover um item, a gente vai utilizar del inventário e aí a gente passa o item aqui que a gente quer remover. Então, o usuário vai passar o item na hora de chamar a função, ele vai passar o item que ele quer remover. Nesse caso aqui eu utilizei o del, você poderia usar o pop, enfim, tem outros métodos de remover dicionário, mas aqui a gente está utilizando o del. E mais uma vez a gente printa aqui, mostrando que o item foi removido do inventário. E por último a gente coloca um else, só para se a operação não for nenhuma dessas que a gente definiu aqui, essas 4 operações, que é consultar, adicionar, total e remover, ele printa uma mensagem indicando para o usuário que a operação que a gente escolheu foi inválida, para mostrar que não vai funcionar desse jeito, né? Então vamos mostrar aqui os 4 usos dessa função que a gente definiu. Vamos rodar aqui. Então, primeiro, vamos adicionar um item ao nosso inventário, né? Então, a gente atualiza o inventário, vai ser o inventário da vida. A nossa operação é adicionar um item ao inventário. O nosso item que a gente vai adicionar é uma bola de futebol, quer dizer, é o item bola de futebol. E a quantidade vai ser 2 bolas de futebol que a gente vai adicionar. E aqui tem a mensagem. Item bola de futebol adicionado ao inventário. Agora a gente vai só consultar o inventário da vila. Então a nossa operação é consultar. E aí ele printa para a gente o inventário aqui. A gente pode ver que bola de futebol agora está incluso aqui no nosso inventário, né? Porque a gente chamou ela aqui antes. A gente pode remover um item do inventário. Então a nossa operação é remover e o item que a gente vai remover é o chapéu do seu Madruga. E aí ele printa mensagem aqui pra gente que o chapéu do seu Madruga foi removido. E aí por fim a gente quer saber o total de itens que tem dentro do inventário, a gente só passa a operação aqui total. E aí a gente vê que o nosso inventário possui 16 itens. Então beleza, esse é um exercício bem legal aqui, que além da gente ver funções, a gente vê estruturas condicionais, a gente vê o uso do if, do elif, então bem interessante aqui esse exercício, né? Por fim, a gente tem um desafio, que é remover outliers. Vamos dar o contexto do que é um outlier. Aqui tem o contexto do exercício, né? Então vamos supor que você tem o seu grupo de amigos ali, vocês maratonaram séries durante a semana, e aí, pô, cada um fala quanto de horas gastou ali assistindo série ou filmes. Aí um amigo fala, eu gastei 10 horas. O outro fala, eu gastei 8. O outro fala, eu gastei 12. Aí chega um amigo ali que fala, eu assisti 50 horas de filmes. Pô, esses 50 horas, ele é um outlier, porque ele está muito longe ali da sua distribuição de dados que, que os seus amigos assistiram. Pô, o pessoal ali na média assistiu 10 horas de série na semana. Chegou o seu amigo e assistiu 50. Pô, esse cara é um outlier ali, ele tá muito fora da curva ali de média de horas que vocês assistiram, sabe? Então,
O nosso exercício aqui, o nosso desafio, né? A gente vai criar uma função para remover esses valores que estão muito discrepantes ali do agrupamento de dados. E é basicamente isso aqui esse textinho aqui que tá mostrando para a gente. E aí, beleza, a gente já deixou aqui definido como que a gente faz esse cálculo do que seria o mínimo e o máximo para você definir o que é um outlier, sabe? Esse cálculo ele vem da estatística, sabe? Um cálculo que é usado na estatística para calcular, que é basicamente que essa imagem aqui define. E a nossa sequência para a gente fazer esse desafio vai ser a seguinte: a gente vai organizar os dados em ordem crescente, a gente vai, a gente vai criar uma função para calcular o primeiro quartil e o terceiro quartil, que eles vão ser importantes no nosso cálculo para saber quais são os valores outliers. O que é o primeiro e o terceiro quartil? O primeiro quartil ele é o valor que vai marcar ali os 25% dos dados, dos menores dados, dados mais baixos ali. E então é os 25% dos dados que estão abaixo desse valor. E o terceiro quartil é a mesma ideia, mas só que com 75% dos dados. Então, é o, ele é o valor ali que marca os 75% dos dados mais baixos. Ou, contrário, né, é o ponto onde ficam os 25% dos dados mais altos. Das duas formas de se definir o que é o terceiro quartil. E aí, na mesma função, a gente vai calcular o IQR. O que é o IQR? É a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. O IQR, a gente pode ver na imagem, é isso aqui. Esse é o terceiro quartil, esse é o primeiro quartil, o IQR é essa diferença, ou seja, é essa área que vai estar, esse quadrado aqui, desse box plot. Né? Esse é o nome dessa figura aqui, se vocês quiserem pesquisar mais. É bem interessante de saber o que é um box plot, ele é muito usado na estatística, enfim, é um conceito bem importante. Então a gente calcula esse IQR, e aí agora a gente vai utilizar essa função que a gente definiu para fazer esse cálculo do que é o IQR e do que é o terceiro quartil e do que é o primeiro quartil. E aí a gente vai fazer a função de fato que vai excluir os outliers seguindo essa equação aqui. Então, o limite inferior ele é definido dessa forma. Para quem tiver interesse, pode dar uma pesquisada de como remover outliers, que vai explicar o porquê tem essa equação aqui. E como eu disse, é um conceito bem legal de saber, então vale a pena dar essa pesquisada. Mas eu não vou entrar tão a fundo nisso, eu vou só utilizar essas equações aqui para remover os nossos outliers. Então, beleza, vamos para o código em si e ver o que ele faz. A gente tem uma lista que se chama Horas Netflix, então é horas que os seus amigos assistiram Netflix. Então a gente pode ver que tem 7.000 horas o cara assistiu na semana. Não sei nem se uma semana tem 7.000 horas, mas enfim. Dá um cheiro, né, que provavelmente esse valor é um outlier. E talvez 100 aqui também, mas enfim. Essa é uma lista que recebe as horas que o pessoal assistiu Netflix. E aí agora a gente vai primeiro definir a função que vai calcular os quartis, o primeiro e o terceiro quartil, e além de calcular o IQR. Então, beleza. Como a gente falou, primeiro a gente ordena os dados, usando a função sorted. Depois a gente vai calcular quantos elementos tem dentro da nossa lista, dados ordenados. Então, a gente utiliza o len, a gente já viu bastante durante o curso. E agora a gente vai calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil ele vai ser dados ordenados. Aí a gente vai falar que o cálculo que a gente fizer aqui dentro vai ser um inteiro, só para não ter nenhum erro no tipo de dado. E o primeiro quartil vai ser os 25%, os 25% dos primeiros dados, né? Vai ser os 25% dados mais baixos. O cálculo para o terceiro quartil ele funciona da mesma forma,
vai ser os 75% primeiros dados dos nossos dados ordenados. Lembrando que é importante você fazer esse sorted aqui, porque a gente está falando que são os dados mais baixos, nesse caso, quando a gente calcula o quartil. Então, é importante que os dados estejam ordenados de forma crescente. Como a gente falou, o IQR é a diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil, e a gente vai retornar o Q1, o primeiro quartil, o terceiro quartil e o IQR. Isso é o que essa primeira função aqui faz. Agora, a gente vai definir uma outra função, que vai ser a função que de fato vai remover os outliers. Então, a gente define remover outliers e vai receber como parâmetro dados. Dentro da nossa função outliers, remover outliers, a gente vai definir o que é o primeiro quartil, o terceiro quartil e o IQR, utilizando a função que a gente definiu aqui em cima. Então, esse é um ponto bem importante, que dentro de uma função no Python, a gente pode chamar outra função, desde que você faça de forma certinha, né? Porque essa função a gente vê que ela retorna esses três valores para a gente, e a gente precisa desses três valores para remover os outliers. Então, a gente vai definir esses três valores utilizando essa função. Então, isso é bem legal, isso é bem interessante, sabe? Dentro de uma função, a gente está chamando outra função, e isso não tem nenhum problema. Então, aí com base nesses valores que a gente agora calculou, a gente pode calcular o que seria o nosso limite inferior e o limite superior, utilizando essas duas equações aqui. E aí agora a gente tem tudo para a gente saber quais são os dados que são nossos outliers dentro daquele conjunto de dados de horas assistidas na Netflix, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente define uma lista que vai se chamar dados sem outliers, que ela inicia vazia. Então, a gente vai atribuir os dados que não são outliers dentro dessa lista e remover os dados que são outliers. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um for loop. Então, para cada i dentro de dados, for i em dados, se o dado estiver acima do limite inferior e, ao mesmo tempo, ele estiver abaixo do limite inferior, a gente vai dar um append dentro dessa lista dados sem outliers. Basicamente, isso aqui está... Se essa operação aqui for retornar um true, a gente vai adicionar esse dado dentro da nossa lista de dados sem outliers. Em resumo, o que isso aqui está fazendo é falar, cara, eu estou percorrendo para cada dado, se ele tiver acima do mínimo, ou seja, se ele tiver acima disso aqui e ao mesmo tempo ele estiver abaixo disso aqui, ou seja, ele vai estar dentro disso aqui, ele não é um outlier. Então, eu vou dar um append na nossa lista sem outliers. Caso contrário, ou seja, isso aqui vai retornar um false, ele não vai adicionar e ele vai seguir. Então, como a gente viu, o for ele vai fazer isso para cada dado dentro de dados, para cada valor, e agora a nossa função vai retornar essa lista dados sem outliers. E aí agora a gente vai aplicar essa função que a gente definiu no nosso conjunto de dados, que são hora Netflix. É isso aqui que a gente está fazendo. A gente vai printar os dados sem outliers e a gente vai calcular a média desses valores e também printar a média. Então, rodando aqui, agora a gente tem os dados sem outliers, a gente pode ver que a função tirou esse 7.000 e esse 100, que são os nossos dados que são outliers, e a gente tem a média de horas assistidas do nosso conjunto ali de dados dos amigos ali, né, que assistiram. Então, na média, foram 13 horas assistidas de Netflix na semana. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa lista 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no nosso forms de dúvidas, deixem aí nos comentários, a gente está olhando tudo. E bons estudos para vocês, espero que vocês estejam gostando do nosso curso de Python. E é isso, gente, bons estudos.